Vamos ler verso 1 em diante, até o 17. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem, parados emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E o viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém? Olha só, essa passagem, ela é bastante conhecida. Atos capítulo 9. Eu tinha um cavalo, eu coloquei o nome de Atos 9, porque eu não conhecia a narrativa, eu sempre ouvi dizer que Paulo, ele caiu do cavalo, né? Mas na Bíblia não está escrito que ele caiu do cavalo, diz que ele caiu, né? Mas, Paulo caiu do cavalo, Paulo caiu do cavalo. E esse cavalo era um cavalo malandro, que ele pulava, ele gostava de derrubar as pessoas. Eu coloquei Atos 9, em homenagem a essa passagem, porque Paulo caiu do cavalo, e esse cavalo que eu comprei, um cavalo bom, mas gostava de derrubar as pessoas. Mas na verdade o texto não diz, né? Pode até ser que ele caiu do cavalo, porque as viagens eram longas, né? E o pessoal usava a locomoção animal, né? Não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha nada. Mas vamos ficar com o que o texto diz, né? Essa passagem fala da conversão de uma das pessoas mais importantes do Novo Testamento, né? Aqui a gente vê escrito Saulo, porque na verdade Saulo e Paulo eram a mesma pessoa, né? Jesus chama ele de Saulo porque Saulo, e Paulo, ele tinha dupla cidadania, né? Ele tinha cidadania romana e ele era judeu também. Então muitos falam assim: Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não, era Paulo e era Saulo também. Então, se quiser chamar ele de Paulo ou de Saulo. E eu já ouvi dizer também que o nome de Paulo, por ser romano, abriu muitas portas para ele poder passar. Então, pode ser isso também, né? Lucas, ele passa a narrar depois daqui o nome de Saulo como Paulo, né? Mas isso também não é tão importante assim. O importante é que a gente entenda a passagem e a gente vê que esse Saulo, esse Paulo, que eu disse que ele foi uma pessoa muito importante, porque a maioria dos escritos do Novo Testamento foi escrito por ele. Você pode ver Carta aos Coríntios, né? O texto maravilhoso, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? A segurança da nossa salvação, Paulo fala muito sobre isso, é através de Paulo. Romanos, né? A justificação pela fé, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. A carta aos Efésios: pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que homem nenhum se glorie. E foi um apóstolo, um
um abortivo, um nascido fora do tempo, né? Paulo ele não caminhou com Jesus e era essencial para ser um apóstolo que ele tivesse andado com Jesus. E Paulo ele não foi daqueles 12, né, que andou com Jesus quando ele estava aqui na terra, mas ele teve um encontro com Jesus posterior. Ele viu o Senhor apareceu com uma luz, e outras vezes, quando você vê outra narrativa, diz que o Senhor se apresentaria mais vezes. Então, Paulo ele teve revelação, foi um homem que foi elevado ao terceiro céu. Ele ouvia a voz de Deus para poder doutrinar a igreja do Senhor. E olha que interessante, antes da sua conversão, ele era um perseguidor da igreja de Cristo, né? E esse texto diz que ele tinha pedido cartas de autorização ao sumo sacerdote, para que se ele encontrasse alguns que eram do caminho, os discípulos eram reconhecidos como os do caminho, né? Ele pudesse levar preso para Jerusalém. E aqui diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, tanto mulher como homem. Então ele era um homem terrível, né? Ninguém queria chegar perto de Paulo, mas você evangelizar Paulo, aqui foi o próprio Jesus que evangelizou ele, né? E ele foi um apóstolo, né? A palavra do Senhor diz que ele foi escolhido para essa função missional desde o ventre. Então Paulo, ele foi um vaso escolhido por Deus. E quando Paulo estava nessa caminhada aí na contramão, uma luz, né, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andarás em trevas, terás a luz da vida, chega para Jesus e diz o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então ele tem um encontro com Jesus. No momento da sua perseguição, ele fica cego com aquela luz, é levado ali pelos seus companheiros, fica na casa de um homem chamado Judas, não o Iscariotes. E Ananias, né, que era um discípulo, a Bíblia não fala que Ananias ele era um apóstolo, era um discípulo de Jesus. Jesus chega para ele. Olha como nós, como discípulos e corpo de Cristo, podemos ser cooperadores íntimos de Deus, né? Ouvir a voz de Deus e às vezes ser um grande cooperador na vida de homens importantes, né? Então por isso que a gente não pode desistir da gente. Sem título. Você vê Ananias, e Deus fala com Ananias para ir, e Ananias fica meio, luta com aquela situação, né? Senhor, esse homem é o perseguidor, né? Eu vou lá, posso voltar. E aí Jesus já tinha se revelado a Paulo que Ananias iria, e a resposta, né, era que ele era um instrumento escolhido, né, e ele iria saber o quanto importa sofrer por este nome, né, pelo nome de Jesus. Esse é o contexto, essa é a história. E se você ler um pouquinho mais adiante, você vai ver que Paulo começa depois, o perseguidor, né, aquele que perseguia a igreja do Senhor, ele começa a ir nas sinagogas e trazer uma mensagem ao contrário, e afirmar que Jesus de fato era o Filho de Deus. Olha que coisa bonita. O homem que pegava cartas para poder prender os discípulos de Jesus, hoje nós temos cartas aqui que são libertadoras até hoje, escritas por eles, né? O homem que ficou preso entre algemas e nos últimos dias da sua vida ele manteve a sua fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Preocupado com que Timóteo continuasse ainda e preservasse a palavra da vida. Esse foi o Paulo. Esse é o homem que nós vamos falar aqui nessa noite. E a primeira coisa que eu queria dizer é a respeito do que é uma genuína conversão. Para muitos, se converter a Jesus Cristo é a gente fazer dietas de alguma coisa. Eu bebia, hoje eu não bebo mais. Eu fumava, hoje eu não fumo mais. Eu ia no carnaval e eu me lambuzava, plantava bananeira, fazia de tudo. Hoje eu não vou mais em certos ambientes, né? Eu ouvia músicas e me requebrava que nem uma cobra mal matada. Hoje eu escuto louvores, eu mudei a seleção dos meus CDs, né? E eu não quero dizer que uma conversão a gente
não vai fazer renúncias de algumas coisas, mas conversão ao Evangelho não é só isso, né? Tem muitas pessoas que estão nessa, que participam do culto de domingo, que já foram até batizados e que tomam a ceia mensalmente, e que vai chegar um dia, Jesus vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Porque a genuína conversão não é a gente fazer dietas de alguma coisa. A genuína conversão é uma revolução e uma transformação, uma mudança de mente, algo que acontece de dentro para fora no nosso coração. O Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Conversão é sinônimo de regeneração. Conversão é sinônimo de novo nascimento. Conversão é ser participante da natureza de Deus em nosso coração. Tem muitas pessoas que podem ser envernizados por uma religiosidade, que pode ter até uma mudança externa, estética, pode até cumprir com algo moral do ponto de vista do lado de fora, mas o Rei dos Reis ainda não entrou no coração. A genuína conversão é chegar para Jesus e falar: quem és tu, Senhor? É chamar Jesus de Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não dá para servir a dois senhores, não dá para servir a Deus e às riquezas. Conversão é nós sabermos que nós temos um Senhor, que é Jesus Cristo. E é nós renunciarmos tudo aquilo que não presta para poder andar com Jesus. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, os traços de uma genuína conversão é isso. Esse homem, ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Ele tem e recebe uma nova natureza. Conversão tem que virar carne, conversão tem que virar sangue, conversão tem que virar nervo. É a natureza de Deus sendo manifesta em nosso coração. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando a vida de Deus se manifesta em nosso coração e nós recebemos o Espírito Santo e somos ligados no corpo de Cristo, pode ter certeza que nós somos dele. E que não tem o Espírito do Senhor, esse tal não é dele. É isso o que diz as Escrituras Sagradas. E ele tem para nós a vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida. A genuína conversão é receber a vida de Deus em nossos corações. Aí talvez você diga assim: mas eu já tenho. Eu tenho certeza que eu nasci de novo. Eu tenho certeza que eu recebi o Espírito Santo. Mas não para também por aí, porque a conversão também é nós conhecermos o Evangelho a cada dia. É todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus disse aos discípulos, orando em João capítulo 17, na sua despedida: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É por isso que nós também temos que não somente ser santificados no Espírito Santo, mas a gente também ser santificado na verdade. Tem muitas pessoas que nasceram de novo e não sabem para onde vai. Tem muitas pessoas que nasceram de novo e estão entupidos de teologia. Tem muitas pessoas que nasceram de novo e estão entupidos de vã filosofia e não conhecem a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não conhecem as palavras do Senhor. Para que nós venhamos a ter uma genuína conversão,
não é simplesmente no primeiro impacto, naquele start, onde nós nascemos de novo, mas nós também temos que ser impactados com a palavra do Senhor. É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Que a palavra de Deus possa iluminar os nossos corações. Não tem nada a ver com algo externo, não tem nada a ver com uma estética. Está cheio de gente que bebe e que vai na associação dos alcoólatras anônimos e resolve o seu problema. E vão dizer para ele que existe um ser superior, ele se apoia naquilo e deixa de beber. Está cheio de drogado, que é adicto, e que abre mão de usar droga porque se apoia em alguma coisa, porque acha que aquilo é melhor. Está cheio de gente que se perdia e que não vai mais em certos ambientes, mas que ainda não nasceu de novo. Jesus, ele não é uma associação de alcoólicos anônimos. Jesus é aquele que pode proporcionar uma santificação de dentro para fora. E é lógico que quem é transformado lá de dentro vai ter transformações do lado de fora. Um bom pensamento vão gerar boas atitudes. Uma nova natureza vai gerar boas atitudes. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é de boa fama, seja que habite o vosso pensamento. Mas em primeiro lugar é o coração. Não adianta ser do lado de fora, tem que ser do lado de dentro. E aí isso se manifesta, jorra e exala da mesma forma que foi com Paulo. O homem muda a respiração. Respirava ameaças e morte e começa a escrever lindas cartas de amor, palavras de vida eterna. A segunda coisa que a gente aprende nessa passagem é que se Paulo se converteu, que era um homem em curva de rio, qualquer um pode se converter. Porque existe aquele negócio, né? Mas não sei se Jesus me quer, ou para mim não tem jeito, eu já fiz tanta coisa, a minha ficha está mais suja do que pau de galinheiro, né? Se eu olhar para o meu passado, mas a Bíblia diz o seguinte, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é maior do que qualquer pecado. É por isso que todos são indesculpáveis. Então a gente vê muita coisa hoje no Facebook. Porque eu nasci assim, porque eu sou homossexual desde criança. É mentira! O Evangelho pode transformar qualquer pessoa. O Evangelho que transformou Paulo, que Paulo pregou, pode mudar qualquer pessoa que tiver um coração disponível. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, com Jesus não é assim. Pau que nasce torto, não morre torto. Ladrão na cruz, naquele último dia, escuta de Jesus, ainda hoje estará comigo no paraíso, perdoado estão os teus pecados, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus, ela é sempre maior do que qualquer tipo de pecado. Pode ser um ser humano da pior espécie, é uma matéria-prima nas mãos de Deus e vai virar adubo. O impossível dos homens é possível para Deus. E não existe homem que Jesus não pode transformar. Se tiver um coração e oferecer em fé, pode ter certeza que o resto é com ele. Ele entra, ele limpa, ele purifica e vira um vaso de honra nas suas mãos. A terceira coisa que a gente aprende nessa passagem é que, de fato, diretamente, Paulo não perseguia a Jesus, porque Jesus não estava aqui fisicamente mais, mas ele era um perseguidor da igreja, dos discípulos. E Jesus se apresenta para ele dizendo o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque, de fato, quem persegue os discípulos de Jesus está perseguindo o próprio Jesus, né? Ai daqueles que fizeram um desses pequenininhos meus tropeçar. Melhor é fora pegar uma pedra de um moinho, enrolar no pescoço e se atirar no mar. Essa é a palavra de Jesus, né? Os genuínos discípulos, a minha mãe, os meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. São aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Então,
Olha como nós somos amados por Deus e olha o cuidado que Deus tem. Quem nos persegue, se de fato a gente for ainda pequenininho e não virar a casaca, é o próprio Jesus que está sendo perseguido. E o oposto também acontece. Quem faz qualquer coisa boa aos seus discípulos está fazendo para ele. Vinde benditos, tomai posse do reino do meu Pai, que está preparado antes da fundação do mundo, parte do juízo final. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava preso, vocês foram visitar. Eu estava nu e vocês me vestiram. Mas quando, Senhor? Todas as vezes que vocês fizeram para esses meus pequenininhos irmãos, era para mim que vocês estavam fazendo. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe vocês, a mim me recebe. É isso que Jesus falou. E quem dá um copo de água fria para um desses meus pequeninos, não ficará sem a recompensa, não ficará sem o galardão. Quer fazer alguma coisa para Jesus? Está cheio de gente que fala assim, ah, Jesus, eu te amo, eu te adoro, hoje eu vou cantar. Aí passa na cara do irmão e não olha, entendeu? Pega e xinga e desfaz o irmão. Quer fazer alguma coisa para Jesus? Faz para o irmãozinho, faz para o corpo de Cristo. É por isso que não tem como a gente cantar para Deus dizendo que ama. Se Jesus disse, o que me ama é o que tem os meus mandamentos e os guarda. Deus escolheu ser amado nas pessoas. Se a gente fizer para os pequenininhos, para os pequenos Cristo, é para Jesus que nós estamos fazendo. A quarta coisa que a gente aprende nessa passagem, como eu já disse, esse Paulo, ele foi escolhido com essa função, para que ele viesse a proporcionar fé para outras pessoas. Toda vez que você vê na Bíblia Deus escolhendo uma pessoa, você pode ter certeza que ele não está escolhendo aquela pessoa por uma particularidade só daquela pessoa. Você pega Abraão, por exemplo, qual que foi a promessa para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse Paulo, que é um apóstolo, ele foi um gerador de almas. Jesus falou que quem seguisse ele, para aqueles discípulos que tinham abandonado tudo, teriam muitos campos, muitas casas, muitas famílias, muitas irmãs, muitos filhos. Por quê? Porque seriam acolhidos por muita gente, porque seriam uma espécie de pai na fé, de irmão na fé de muitas pessoas. Nós teríamos uma outra família, né? E hoje nós também podemos ser pessoas importantes no reino de Deus. Não é porque Deus chamou Paulo, né, e que nós não podemos fazer a diferença na nossa geração. Influenciar, né? Através dessa mensagem que Paulo pregou, pode sair muitos Paulinhos por aí, pode sair muitas outras pessoas, cada um no seu chamado, cada um na sua função, porque é Deus que chama, e tem muita gente que se chama, tem muita gente que se intitula apóstolo e não é apóstolo. Então a gente vê hoje esses apóstolos de ar-condicionado, gelzinho na cabeça, com leitinho de caixinha, né? Todo bonitão. E esse Paulo aqui, se você olhar para a vida dele, a coisa não era assim, né? Apóstolo sofria. Olha o que Jesus disse para Ananias a respeito de Paulo, que ele saberia o quanto importa sofrer pelo nome de Jesus. Então Paulo, ele faz a diferença. Se você olhar na Bíblia, na carta aos Coríntios, Paulo fala nós e vós. Ele está falando nós e vós, nós os apóstolos e vós. Nós morremos para que vocês tenham vida. Então apóstolo é esmerilhado, apóstolo mesmo. Se alguém falar para mim que é apóstolo e estiver na piscina tomando suquinho de laranja, entendeu? Preocupado se o cabelinho está meio torto e colocando botox na cara, não é apóstolo. Eles foram colocados como escolha do mundo. Aí você está dizendo o seguinte, mas você está querendo dizer que a gente não pode se cuidar? Não, eu estou querendo dizer que pode se cuidar, não é esse o problema. Você só não é apóstolo. Eu só estou querendo dizer é que essa moçada até pode se cuidar, mas o trator de esteira vai passar em cima, entendeu? A coisa não é fácil. Em jejum, em açoites, em naufrágio, com espinho na carne. Então essa moçada que quer pagar de profeta, que quer pagar de apóstolo, estão dizendo que eles são os escolhidos de Deus, e quando você vai ver, espreme e não sai nada, é tudo mentira. Apóstolo e profeta são homens como o apóstolo Paulo andou. E para encerrar, Aproveitando esse gancho,
É impossível Deus usar alguém que ele primeiro não amassa. Né? Ele pega o vaso e faz de novo. Não adianta. O quanto importa sofrer pelo meu nome? É lógico que Paulo sofreu muito. Agora eu quero dizer para vocês, não sei qual foi a mensagem que pregaram, né? Tem gente que veio de diversos lugares, mas talvez falar para você, venha para Jesus e todos os seus problemas acabaram. E eu quero dizer para você, com base nesse texto, venha para Jesus e se prepare que o pau vai cantar. Se ninguém falou isso para você, eu estou te falando hoje. O pau vai cantar. Angústias ou perseguições por causa da palavra. E se você for raso, se a tua fé não tiver raiz em si mesmo, pode ter certeza, ao que tem se lhe dará, e aquele que não tem, até aquele que tem será tirado. É isso que Jesus falou. Então nós temos que crer e se preparar. Se nós somos participantes da natureza de Deus, nós também somos participantes do sofrimento de Cristo. É isso que a Escritura diz. Então olhe para Jó, a paciência de Jó, olhe as coisas que aquele homem passou. Está preparado para um Getsêmani, por exemplo? Está preparado para um deserto? Está preparado para o dia da tentação? Está preparado para o dia da calamidade? Está preparado para o dia da sequidão? Está preparado para o dia que acaba a água? Está preparado para o dia da aprovação? Está preparado para o dia do silêncio? Está preparado quando fica só você e Deus e as mãos do Senhor são tiradas para ver se de fato tu ama a Deus ou ama as mãos de Deus e as bênçãos de Deus? Porque de fato quem é discípulo de Jesus tem que passar pelo momento do sofrimento e que seja feita a tua vontade e não a minha. Quem quiser de fato andar com Jesus tem que saber que vai chupar e vai secar até o bagaço. Nós vamos ter fases difíceis na vida. Este Paulo disse o seguinte: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto na fartura como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A melhor tradução é: o Senhor é o meu pastor e não me faltará, porque a tua graça me basta, ainda que esteja me faltando tudo. Ele é o meu maior patrimônio. Se eu perder tudo na minha vida e eu não perder a fé, eu não perdi nada. Perdoados estão os meus pecados e eu tenho uma mansão celestial no reino dos céus. Amém. Esta é a palavra do Evangelho. Não acumuleis tesouros nesta terra, aonde a traça e a ferrugem comem, mas ajuntai os tesouros lá do alto, aonde ninguém pode roubar. Está preparado para o dia da crucificação? Está preparado onde está todo mundo festejando e o Filho de Deus está sendo crucificado? Tu és filho de Deus também. São as fases, são ciclos, as estações da vida. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Há tempo de plantear e há tempo de saltar de alegria. Há tempo de plantar e há tempo de colher. E Deus é Deus em todos os tempos. E a minha fé tem que ser a mesma. Eu não mudo, diz o Senhor. Ele continua sendo o mesmo. Eu não ando por vista, eu não ando por aquilo que eu vejo. O justo viverá pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção dos fatos que não se vêem. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Não é um evangelho açucarado, não é um convite de facilidades. Deus vai passar com você, nunca vai te abandonar. Se tu és filho, Ele vai ser seu pai. Mas continua firme, mesmo nos momentos difíceis da vida. Ah, mas cadê Deus? Começa a reclamar que a jornada no deserto aumenta. Viu? 4 dias vira 40 anos. Então a gente tem que sempre manter o nosso coração, guardar nossa fé e saber que nós vamos passar por lutas e sofrimentos. Mas eu quero te dar uma notícia: quanto mais o vaso trinca do lado de fora,
mais o tesouro cresce lá de dentro. Amém. Deus abençoe a todos. Essa é a mensagem que eu ia trazer. Amém. A mensagem vem de encontro que a gente começou a falar.